Boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio Estela Brasil. Estamos começando mais um programa Boa Noite com Arte e Poesia. E hoje estou recebendo para falar do seu belíssimo trabalho a poetisa Tata Alves. Quem te inspirou para criar o sarau da Ponte pra cá? Bom, a inspiração do Sarau da Ponte pra cá vem muito numa imagem, né, estética mesmo, do Pra-Sarau, que era um sarau acontecido na Coab Adventista, idealizado pelo Rogério Gonzaga, que é o meu mentor dentro da cultura. E nessa relação eles tinham uma rede de livros, né, rede de leitura. Então, dentro das redes, eles colocavam livros para que as pessoas lessem ali, deitassem, descansassem. Então, a estética do Sarau me inspira, num primeiro momento, né, a querer construir o Sarau da Ponte pra cá. Fale um pouco do sarau Ponte pra cá. Um oásis dentro da periferia, no meu ponto de vista. Ele é, junto com os demais saraus que acontecem, né, nas periferias, e principalmente aqui na zona sul de São Paulo, onde o sarau reside e que a cultura é muito efervescente, ele é uma alternativa para que jovens pretos e pretas da periferia optem por outras alternativas que não o tráfico, né, que não a drogadição. Então, gestar o Sarau da Ponte para cá é de uma responsabilidade muito grande, né, quanto a gente de cultura e a gente de cultura inserida nas periferias, oriundas das periferias, traz uma cobrança maior, né, porque existem problemas remanescentes à criação de artistas pretos periféricos, né, a falta de investimento, a falta de políticas públicas, né, em maior quantidade, no caso. Formas de viabilizar que o acesso à arte e à cultura seja mais fluido, né? Então, o sarau ele se despe de todas essas exigências burocráticas e de todas essas nomenclaturas, né, para endeusar e às vezes enfeitar demais algo que é para ser de simples acesso, né? É para que as pessoas tenham a liberdade da comunicação, dessa comunhão. E isso também é muito presente através da alimentação. A gente faz aqui todas as edições, cardápios gastronômicos inspirados em comidas africanas, né, em comidas nordestinas, entendendo que essa alimentação no sarau traz uma memória afetiva a essas pessoas. Logo, a gente enriquece esse cenário cultural dentro das periferias com artistas em situação de vulnerabilidade que antes não eram vistos, né, ou ouvidos. Qual o principal objetivo do sarau Ponte pra cá? Eu acho que é uma pergunta muito ampla e eu não consigo pensar o Sarau da Ponte pra cá respondendo isso de uma forma uníssona, né, ou única. O sarau tem o objetivo de reduzir esse impacto de drogadição nas periferias. O sarau tem o objetivo de democratizar o acesso à arte, à cultura e à periferia. O Sarau da Ponte pra cá tem o objetivo de lançar um poeta por mês. O Sarau da Ponte pra cá tem o objetivo de remunerar os artistas que vêm, né, à praça se apresentar de forma gratuita e contribuem para esse enriquecimento cultural de forma voluntária, né, a partir de trocas. A gente tem o objetivo de todos os meses encaminhar essa alimentação, entendendo ela como protagonista dessa linguagem que a gente assume nesse território, como algo menos sofrido, né, de se conseguir, de que todas as edições simplesmente haja essa alimentação
Porque como Carolina Maria de Jesus menciona, né, em vários trechos do texto dela, que não se consegue pensar com fome. Então, pensar quais são os objetivos do sarau, eu acho que é muito amplo, mas o que a gente intenciona que seja o objetivo está dentro desses pilares. Você tem livros lançados? Se sim, quais? Sim, eu sou autora de 3 materiais literários, né, todos produzidos de forma independente. O primeiro se chama Em Reticências, que eu lanço inclusive no Praçarau, que é esse sarau que me recepciona, me inspira, me amadrinha, né? É o Praçarau, gestado pelo Rogério Gonzaga, e na época toda a equipe, né? Yolanda Faria, Udi Oliveira, Simone, Diego. Então, lanço lá no aniversário deles, 2015, se não me engano, 25 de janeiro. O segundo livro é o Troca, lançado em 2017, um livro pensado em homenagear a minha mais velha, né? Ana Rita Dias da Encarnação. E esse livro me rende vários outros frutos, como o clipe com a Bia Ferreira, né? A partir da poesia Mãe Autônoma. A minha grife de camisetas, que se chama Bença Mãe, por conta da homenagem intencionada para essa mais velha, chamada Ana Rita Dias da Encarnação, e que a homenageia, né, de forma com que essa homenagem não aconteça de forma póstuma. Do Troca também sai um espetáculo chamado Tata Troca, que é um espetáculo que faz fusão com música e poesia. E esse espetáculo prevê que, que exista trocas, né, entre artistas da música, teatro, com da literatura, no caso, a partir das poesias impressas no Troca. Ele também se dá um canal no YouTube, que é um canal de entrevistas, né, para perguntar, inspirado também, direcionado pelo Onan, né, ele que me induz a ter um programa, entende que eu deveria ter uma programação, e eu entendo que esse programa já acontecia de alguma maneira, né, na minha rede social, quando eu apresento outros artistas a partir das suas empresas, né, artesanatos. Porém, nesse novo contexto, nesse novo cenário, eu entendo a necessidade de autenticidade de um programa. Então, o Tata Troca, ele passa a ter um canal no YouTube, muito pela dica aí do Onan, e caminha também muito inspirado a um programa, né, um quadro, um evento, projeto, chamado Noite do Compositor, do Guna Vargas. E esse projeto dele, né, também prevê que se homenageie o compositor e que o compositor fale a partir da perspectiva dele sobre suas composições. O que é ser mãe dos gêmeos Brian e Breno? Ser mãe dos gêmeos é um presente, né? Os meninos são crianças muito ingênuas, em vários sentidos, né? Da percepção dele, da brincadeira com outras crianças. Eles têm uma empatia muito grande pelo outro, muito pelo que eles presenciam, né, e vivenciam no Sarau da Ponte pra cá e nas relações familiares, né, de casa, das experiências de campainha apertar e alguém pedir 1 quilo de açúcar, 1 quilo de leite, e eles já saberem onde que podem pegar e agirem, né, reproduzirem essa atitude da troca, né, com o outro. Então, eles não têm tanto apego materialista com objetos, com coisas. Eles costumam cuidar de crianças menores, eles são carinhosos. É um presente, né? Eu digo que, eu sempre falo que eu nunca quis ser mãe, nunca busquei isso pra mim, não era um desejo do meu coração, maternidade. E quando os meninos vêm, eu não tenho uma compreensão, né, de que aquilo seria belo, né, por toda a circunstância que se dá a minha gravidez. Mas eu passo a ter ou me sentir endeusada
a partir de conhecer religiões de matrizes africanas, que aí dentro da filosofia de alguns povos africanos, né, de algumas civilizações, eles entendem a mãe de gêmeos uma entidade, né, por gerar dois filhos ao mesmo tempo, três corações batendo nesse mesmo corpo e coisas fenomenais como tais. Então eu acho que eu só posso dizer, para resumir, que ser mãe dos meninos é um privilégio, é uma dádiva, assim. Diz o ditado: filho de peixe, peixinho é. Foi surpresa para você descobrir que Brian e Breno também eram escritores? Não, não foi uma surpresa para mim, porque com as experiências, né, de vivência dos saraus, eu observo o quanto há de poesia em coisas que talvez a gente só tenha um olhar viciado, é, literário, né, textual. Então eu já observava a poesia nos meninos na compreensão de como eles habitavam os espaços dos saraus, né, de como eles se comportavam ali, de que é diferente de um comportamento da escola, de um comportamento de dentro de casa, né? Eles ficam atentos a ouvir, a observar, falam baixo, entendem esse comportamento de participar de ações como essa. Então, quando esse material se dá, né, o IBGIS, que eu acabei não falando, é o terceiro livro, né, mas é um livro que eu considero ele um livro dos meninos, de autoria deles, eu só organizo e transcrevo. É um livro que fala sobre essa beleza de oralidade, né, de poética, que não necessariamente, ou num primeiro momento, ou que seja uma determinação, seja o texto, e no caso a oralidade. Então os meninos vivem os saraus, absorvem coisas, né, daquele ambiente e ficam com parcelas, né, uma porcentagem dessa riqueza, né, desse evento, com uma relação de memória afetiva, né, sobre o que se constrói, de afetividade, de familiaridade, de lembrar a mãe da fulana de tal, se ela vai hoje ao sarau, e passam a também terem a primeira relação social, né, de comportamento para além da escola. Então o sarau também traz esse tipo de formação. E aí quando eu também falo com eles sobre a importância de eles saberem o que vão fazer com o recurso desses livros, né? Que eles têm essa noção de que o livro é deles, que parte do que foi investido vai para algum objetivo deles, mensal ou anual. Então ele cria toda essa atmosfera que eles assumem esse lugar de escritores. E não que tenham de ser, né? Eu percebo o Brian muito mais inclinado para a cultura. O Breno já tem uma relação mais esportista e da rua, né? Tem um outro comportamento. Então eles podem ser o que eles quiserem, mas a princípio eles têm consumido literatura. No que consiste o baoba em memória? Bom, Baobá em Memória, ele é a idealização de uma estratégia, né, pensada quando, dentro do contexto de pandemia, crianças do meu bairro, né, que é um bairro periférico de São Paulo, ficam, né, entregues à rua, né, literalmente. A gente parar para pensar no contexto de mães pretas que são lideranças das suas casas, né, que precisavam ir trabalhar no contexto da pandemia para providenciar um mínimo de conforto, né, a água, a luz, o aluguel e uma alimentação. As crianças ficavam à mercê da criatividade, né, desses pais em conseguirem trabalhar. Então, parte das crianças ficavam o dia na rua. E o meu quintal passa a também ser
um lugar onde essas crianças se articulam, né? Brincam, adentram. E nessa experiência eu tenho uma liberdade com essas crianças, né? Da troca. Então, uma dessas crianças é candomblecista, passa por um processo de iniciação, né? Do contexto religioso, de preceitos. E as crianças da rua não brincam com ele, né? Porque elas respondem que não brincam com ele porque ele tem pacto com o diabo. Então, dentro desse contexto, né, de dor, né, de ouvir uma frase como essa de crianças que estão reproduzindo um racismo estrutural a partir do que ouvem, né, das suas famílias, das próprias mídias televisivas, eu abordo elas, né, proponho ali uma brincadeira, uma interação, como se fosse uma oficina, e a minha intuição prevê que a gente jogue, né, um jogo da memória com as imagens que eu fui buscar na internet. Resumindo, o baobá ele é um material pensado para ser inserido nas escolas a partir da Lei 10.639, onde desse material a gente faz dessa premiação, né? Eu recebo um prêmio da Lei Aldir Blanc. Dessa premiação eu consegui imprimir esse sonho, né? Concretizar esse sonho junto com o Thiago Lima, que faz as ilustrações. E a partir do momento que ele sai, a gente pensa também um curta-metragem, né? Para trazer ao protagonismo essa criança que sofre esse racismo religioso. Então, o Baobá, ele tem a intenção de dialogar com famílias, né? Desde criança a adulto, para que a partir de uma brincadeira possa haver uma conscientização. E isso não é querer trazer essa pessoa para a religião ou torná-la candomblessista, mas que ela tenha minimamente um respeito sobre as filosofias de matrizes africanas. Agora nos brinde com uma de suas poesias. Perdoem as mães negras, se é que as mesmas cometeram pecados, matando seus filhos para que eles não se tornassem escravos. Fale um pouco do programa Tatá Troca. Bom, o programa Tata Troca, como foi dito, né, lá em cima quando eu falo das minhas obras literárias, ele vem a partir do meu livro chamado Troca, e essa ideia, né, de efetuar o programa, ela não parte de mim, ela parte do Odan, que é um rapper, né, do Rio de Janeiro, que enxerga uma potência em mim para conduzir um programa, né, um programa de interação, um programa de entretenimento a partir de um cunho educacional, né, de um recorte cultural. Então, quando ele me propõe, né, tá, você tinha que ter um programa, mano, que você fala bem e tal, não sei o que, ele dá o papo, eu abraço isso, assim, né, a gente entra num contexto de pandemia, onde existia uma... A gente tava enjoado das coisas já, né, o lance das lives já tava cansativo e tal, e aí eu falei, mano, acho que é isso. E aí eu começo a fazer o programa, inclusive ele é um dos convidados, né, dessa primeira edição, junto com Raíssa, da Bahia, e o Diego, que é violonista. E, e aí a intenção do troca era trocar, por mais redundante que fique, sobre a perspectiva desses artistas e compositores pretos, né, na sua maioria, assim, a maioria dos programas foi composto por pessoas pretas, esse núcleo, né, de protagonismo. E a ideia era mostrar o porquê que ele compôs aquela canção, porquê que ela compôs aquela canção, da onde que tem as referências, e ter um bate-papo. E aí todo esse enredo era mediado através da fusão de música e poesia. Então, em algum momento a gente inteirava, né, as artes, a troca entre a minha poesia
e a música do artista convidado. Agora vamos dar uma pausa para ouvirmos um pouco de música e em seguida retornamos para dar continuidade à nossa entrevista com Tata Alves.